família é o primeiro lugar onde aprendemos a comunicar. Voltar a este momento originário pode nos ajudar, quer a tornar mais autêntica e humana a comunicação, quer a ver a família de um novo ponto de vista. Essa é uma fala do Papa Francisco sobre o 49º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para falar desse tema, nós temos no nosso estúdio a Maria Inês Millen, doutora em Teologia e também médica obstetra. E olha, para a gente continuar, para a gente ampliar o nosso debate para a questão de como formar as novas gerações para uma boa comunicação, nós vamos ver um VT com a fala do Papa Francisco. Quando eu ouço a confissão de jovens casais e eles começam a falar sobre os seus filhos, eu sempre faço a mesma pergunta. Você tem tempo para brincar com seus filhos? Os pais costumam dizer, mas padre, quando vou para o trabalho pela manhã, eles estão dormindo. E quando eu volto para casa, também já estão na cama. Isso não é maneira de viver. Sono a letto, dormono. Questo non è vita. Não só os pais, mas especialmente as crianças pagam por essa falta de tempo e atenção. De acordo com o Papa, eles podem crescer como órfãos, que não recebem o apoio de sua família, nem da paróquia, nem da sociedade. Questa è la società degli orfani. Essa é uma sociedade de órfãos. Vamos pensar sobre isso? É importante. O papai está cansado, a mamãe está cansada, eles vão dormir. E as crianças permanecem órfãs. Como forma de combater essa espiral descendente, o Papa Francisco propôs o amor gratuito. Se as crianças percebem o amor desinteressado de seus pais, professores e sacerdotes, elas não vão se sentir sozinhas. Quella gratuità del papà e la mamma. A gratuidade de que o pai ou a mãe que sabem a forma de passar o tempo com seus filhos. Precisamos de mais dessa gratuidade nas famílias, nas paróquias e na sociedade. Nelle famiglie, nelle parrocchie, nella società. O Papa encorajou os católicos a reviverem o conceito de uma igreja aberta, que acolhe a todos como uma mãe. Ele concluiu que vai ajudar a revitalizar as paróquias. E, recordando o Papa Emérito Bento XVI, acrescentou que a igreja vai crescer tanto quanto permanecer atraente. Gratuidade no amor, gratuidade do amor, é um grande desafio para nós, pais e famílias, porque é forte isso que o Papa diz, né, Maria Inês? Órfãos de pais vivos. Sim, é muito forte. Nós vivemos um problema, Simone, eu acho que é a questão da gratuidade. Eu gostaria de começar por aqui. Na nossa condição atual, no nosso mundo, na nossa sociedade, tudo é comprado, tudo tem um preço, nada é gratuito. E aquilo que é gratuito, as pessoas acham que é de má qualidade. De graça, deve ser ruim, né? Então, acho que quando a igreja fala, quando a teologia fala, quando o cristianismo propõe a gratuidade, soa como uma coisa tão fora de contexto, né? É como oferecer algo gratuitamente, né? E, na verdade, o cristianismo tem realmente essa proposta, né? Deus nos dá tudo de graça, né? De graça recebemos, de graça devemos dar, né? E essa gratuidade no amor, sobretudo, né? O amor precisa ser gratuito, o amor interessado, né? O amor que só quer receber do outro, não é o amor verdadeiro, né? É um amor de interesse. Então, os pais, sobretudo, precisam, né? Viver essa perspectiva da gratuidade para com os filhos, né? Nós sabemos que hoje nós todos precisamos trabalhar, né? As mães precisam trabalhar, os pais estão trabalhando, os horários são difíceis, mas há sempre uma possibilidade de, nos momentos em que você está com os seus filhos, você se dedicar a eles e mostrar essa gratuidade, de um amor gratuito, de um amor oferente, de um amor que dá tudo sem esperar nada, dá exatamente porque o outro não merece, né? Nós somos muito acostumados a tratar com o mérito. Você vai receber isso se você fizer aquilo, né? E educamos as crianças para isso. Se você fizer o dever direitinho, você vai passear. Se você... Uma troca, né? Precisamos investir mais na gratuidade, né? Na gratuidade. Porque culpa também não resolve o problema, o sentimento de culpa não nos faz crescer, mas eu gostaria que você continuasse nessa linha da gratuidade e do amor, a falar se esse é o único desafio da família brasileira,
Ou você acredita que existem aí outros que nós precisamos encarar de frente? Não, acho que são muitos os desafios, acho que são muitos. Essa primeira perspectiva que o Papa trata, que é a questão dos órfãos de pais vivos, é uma realidade. E é uma realidade muito cruel, né? De crianças que estão vivendo nas famílias e nos diversos modos como essas famílias se organizam, mas que não tem a presença, não é a presença 24 horas, mas uma presença amorosa mesmo dos pais ou daqueles que estão ali para cuidar dessas crianças. Mas nós temos outros desafios, acho, muito grandes, né? Nós temos famílias, aquilo que a gente dizia da sociedade, que é uma sociedade fragmentada, uma sociedade do provisório, uma sociedade líquida, também as famílias estão dentro dessa sociedade, é a primeira célula, né? A célula da sociedade, né? E as famílias também estão vivendo isso, né? Então, muitas famílias fragmentadas, muitas famílias monoparentais, em que as mães sozinhas para cuidar dos seus filhos, ou os avós é que cuidam dos filhos, né? Ou as famílias que estão em segunda união, em que essa criança tem muitos pais, muitas mães, muitos avós, mas que não estão presentes de uma forma definitiva na vida dessas crianças, que precisariam estar, né? Temos as famílias das crianças que estão nos abrigos, né? Temos aqueles que não têm família, os que estão na rua. Né? Temos as famílias que se organizam, por exemplo, os filhos que saem de casa para estudar e têm que morar em repúblicas e morar em outros lugares e que pouco encontram com as suas famílias, né? E que acabam criando núcleos familiares com essas pessoas com as quais eles convivem. Né? E estabelecem outro tipo de vínculo. Outro tipo de vínculo. Então, a dificuldade da vinculação, isso que você dizia antes, nós já falávamos, essa dificuldade de você, de dizer quem é a minha família, com quais pessoas eu vou me vincular, né? Porque os vínculos também são muito provisórios, acabam vivendo essa provisoriedade. As pessoas têm medo de se vincular e depois perder, né? O medo de perder os vínculos é muito grande. Né? Maria Inês, esse tipo de situação em que as pessoas às vezes estão muito sós, mesmo com pessoas ao redor, mas se sentem só. Esse caminho da afetividade pode resolver? Porque a afetividade é bem amplo, né, esse termo. Sim. Acho que nós trabalhamos muito pouco, tanto na família, quanto nas escolas, quanto na igreja, na catequese, em todos os lugares em que a gente se relaciona com as pessoas e poderíamos... Acho que esse deveria ser o tema central. Né? Se nós garantirmos uma afetividade que sustenta as pessoas, eu costumo dizer assim, ninguém é movido pelas ideias. As ideias são importantes, mas nós não nos arriscamos a perder a vida pelas ideias. Nós só perdemos a vida por uma grande paixão. Né? Então, aquilo que nos toca afetivamente, internamente, isso é que nos mobiliza, isso é que nos faz oferecer a vida, isso é que nos faz garantir algumas coisas. Né? E acho que isso é pouco trabalhado. Nós vivemos um mundo moderno que era o mundo da racionalidade, que tudo é a ideia, tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser, ter efeito positivo, tem que funcionar, tem que ser eficiente, dar resultados, né? Tem lucro. Esse mundo é que nos devora. E por causa disso nós estamos deixando de viver aquilo que mais nos chama internamente, que são os afetos, né? Que são as relações vinculantes, né? Que são as pessoas com as quais a gente pode dividir algumas coisas. Né? E eu quero trazer, porque quando nós falamos em afeto, entra a questão também dos problemas entre gerações. Sim. Porque numa família nós convivemos com avós, com tios, com irmãos mais velhos ou não, com irmãos, com o nosso pai que pode ter um filho e com a nossa mãe e outro. Como administrar isso tudo? Sim. O Papa Francisco tem algumas falas interessantes que ele vai dizer que os dois extremos, né, nossos como pessoas, que são as crianças e os idosos, estão de uma certa forma carentes dessas coisas. E nós vamos prestar muita atenção, né, às crianças e aos idosos. Então, as crianças que
por causa do trabalho dos pais, têm que, às vezes, ir para as creches, para as escolas mais cedo. E os idosos, que também, por causa dos trabalhos da família, têm que ficar em asilos, em abrigos. Claro que ali tem todo um cuidado, tem pessoas que estão... Mas nós precisaríamos estar mais envolvidos uns com os outros, né? Mesmo que seja necessário a escola, a creche, o abrigo, né? Esse envolvimento com as pessoas. O Papa diz assim, nós desaprendemos a chorar com os que choram. Acho que essa é uma fala que deve nos tocar profundamente. Nós desaprendemos a chorar com os que choram, né? E também nós desaprendemos a nos alegrar com os que se alegram. A alegria do outro, às vezes, é incômoda para as pessoas, porque a alegria do outro representa a vitória do outro, e eu nem sempre acho que a vitória do outro é boa, né? Uhum. Então, acho que nós precisaríamos trabalhar mais, né? Você está com esse livrinho, acho que seria interessante mostrar, né? Exatamente, Maria Inês. Maria Inês nos desafia a sermos mais afetivos, e as Paulinas lançaram esse livro, Comunicar a Família, com todo o tema da mensagem do Papa Francisco. Aqui tem tudo, está bem organizado o que o Papa falou, e eu acredito que todos nós em casa poderíamos ler, poderíamos estudar em família, nas comunidades, porque é um tema interessante. E vocês podem ter acesso em qualquer livraria católica. Maria Inês, nosso tempo está se esgotando. Gostaria muito de agradecer a sua presença. Obrigada a você. Fico feliz de ter vindo, né, de alguma forma poder contribuir com essa reflexão que para mim é tão cara. Algum e-mail, por favor, para a gente divulgar? O meu e-mail? Sim. milen@terra.com.br. Muito bem, eu agradeço a atenção de cada um de vocês e espero que esse programa auxilie para que as comunidades, as paróquias, as famílias, a sociedade de maneira geral possa trabalhar o assunto da comunicação na família. Nosso programa volta na semana que vem com mais um assunto da atualidade. Um grande abraço para todos vocês, até o próximo.